Muito bom, Cristiane. Muito bom. Quando eu estudei no seminário, eu aprendi um método de estudo bíblico chamado indutivo. E o bom desse método de estudo bíblico é que você procura deixar a Bíblia falar para você. Você procura minimizar o seu filtro hoje para deixar a mensagem da palavra chegar em você da forma que chegou para as pessoas daquela época. Senão você pega seu filtro de hoje e você impõe sobre as Escrituras. E esse filtro acaba distorcendo verdades, distorcendo e às vezes mudando o que a Bíblia fala e ensina. Eu costumo dizer que esse método é o CSI. Eu gosto muito daquele programa, daquele seriado de televisão chamado CSI, né? Onde o pessoal vai lá, eles estão usando, na verdade, um método indutivo. Eles estão olhando o crime, eles estão olhando o cenário, eles estão estudando, eles não têm como recriar ou refazer o momento histórico. Você não pode repetir a história. Agora, o que você pode fazer é trazer todas as evidências que tinham naquele momento, e tem naquele momento, e você pode chegar a conclusões, mas você tem que saber fazer perguntas. E justamente é isso que eu sempre queria fazer. E o Senhor, em 1994 a 97, ele me levou de volta à palavra. Eu já era professor de seminário, até diretor do próprio seminário, e eu não sabia nada sobre, eu vou dizer, a ministração de poder do Espírito Santo. Cura, libertação, eu não sabia de nada, absolutamente nada. Eu fui para o Brasil sem entender nada sobre espiritismo, sem entender nada. Estou falando zero à esquerda. Tá? É triste, porque qualquer momento que manifestava um demônio, eu me escondia, porque eu não sabia o que fazer. Eu ficava em filas de oração por cura, orando, mas ninguém tinha me ensinado sobre o ministério de cura. E durante esse período de 3 anos, o Senhor me levou a palavra e, além de me levar a palavra, ele me trouxe uma palavra pessoal que se tornou uma palavra profética para o corpo de Cristo sobre aquilo que está para acontecer. Tá? Eu creio que em Atos, se você quiser, Atos 3, a gente encontra isso. Em Atos 3, versículo 19 em diante, é o momento que Pedro está pregando depois de curar o coxo. A cura gerou uma reação, apegando-se ele a Pedro e João. Todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: então, a pregação que nós vamos ouvir é resultado da cura que Pedro e João fizeram para um homem que pediu uma esmola e eles não tinham esmola para dar, mas eles, sem que o homem pedisse cura, eles, sabendo,
Agora eu estou usando uma linguagem nossa, tá? De hoje. Pedro e João não criam que eles tinham uma ordem para curar os enfermos e poder e autoridade para cumprir essa ordem. Eles sabiam que eles tinham essa missão, autoridade e poder para cumpri-la. A gente fala, não, mas tem fé. Não, eles não falaram com aquele homem esperando que talvez Deus agisse. Eles estavam agindo na missão que eles tinham recebido de Jesus, como um policial que está na rua, quando ele vê uma pessoa cometendo um crime. Ele tem autoridade e ele tem armas, que é seu poder. Ele tem tudo que ele tem um treinamento para poder prender a pessoa. Ele está numa missão de segurança da sociedade. Ele é, como é que eu posso dizer? Uma palavra. Ele é constituído como autoridade na sociedade pela segurança do povo. Ele é constituído. Então, ele tem autoridade e poder para agir em cima daquilo que ele foi autorizado para fazer. Se ele fugir disso, se ele extrapolar, aí é errado. Pedro e João estavam agindo assim dentro da missão que eles receberam de Jesus. Tá? E a gente vai ver tudo isso. Quando o homem pediu esmola, eles curaram o homem. E por causa disso, gerou um rebuliço ali no templo. Todo mundo ficou chocado. E juntou-se uma multidão de gente para ouvir o Pedro. Claro. Ué, o último a fazer isso foi Jesus. E agora vocês estão fazendo isso no templo. Jesus fazia coisas assim nas sinagogas. Agora você fez isso no templo? Nós não matamos Jesus agora há pouco? A gente precisa se colocar dentro do contexto bíblico para entender. Se a gente lê o que está aqui sem esse entendimento, chegamos na metade da novela sem saber para onde vai, de onde vem. Eu sei que eu inverti a frase. Não sabe para onde vai porque você não sabe de onde vem. E Pedro, ele dá o seu discurso, ele chega em versículo 19, arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo, que já foi designado Jesus. Ele está falando, envie ele o Cristo, ele está falando retorno. Ele já está falando agora da volta de Jesus. Que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Tá. Restauração de quê? O que são todas as coisas? O que são todas as coisas? O que os profetas falavam na antiga aliança quando se falava de restauração? E eu vou falar um pouquinho sobre isso para a gente entender melhor o livro de Apocalipse.
O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, tem profetas. Os sacerdotes são chamados de pastores e mestres, tá? E tem profetas. Profetas, na sua essência, são guardiãos da aliança. Moisés é profeta porque ele escreveu o que Deus ditou para ele e ele ministrou essa aliança para o povo. E ele foi, então, o primeiro guardião da aliança do Senhor com o povo de Israel. Isso estabeleceu, então, o sacerdócio de Israel no meio das nações. Estabeleceu o sacerdócio da tribo de Levi no meio do povo sacerdotal de Israel. Estabeleceu o sacerdócio da casa de Arão no meio da tribo de Levi. Não vou desenvolver de novo o que eu falei na aula sobre o Pai Nosso, né, sobre a oração e intercessão do Messias, quando eu falei sobre o sacerdócio de todos os santos. Tá? Isso começa com o sacerdócio nacional de Israel, que era um povo sacerdotal que tinha uma tribo separada para servir a esse propósito e tinha uma família dentro dessa tribo para servir o Santo dos Santos. Mas não era a família de Arão que cumpria o sacerdócio da nação. Ajudava no cumprimento do sacerdócio nacional. Bem como a tribo de Levi facilitava e ajudava a nação cumprir o seu sacerdócio nacional. Para que servia, então, o profeta? Primeiro, para ministrar a aliança e ser guardião. Quando o povo deixava de cumprir a aliança, Deus levantava uma voz profética. Então, o profeta entra em cena quando a coisa está ruim. Raramente você vai ouvir uma voz profética quando a coisa está boa. Permita-me observar que uma tremenda distorção aconteceu nas trevas e Satanás sabia que um aspecto desse papel profético iria atrair a atenção de todos os povos em pecado, que é predizer o futuro. O profeta tinha, às vezes, uma leitura dentro da aliança sobre aquilo que iria acontecer se o povo seguisse a aliança e se o povo não seguisse a aliança. E baseado nessa aliança, nessa revelação que você encontra em Deuteronômio 28, Levítico 26, dentro dessa aliança, às vezes, o momento que o povo de Israel vivia, Deus falava coisas específicas para um profeta.
Isaías, Jeremias. A Jeremias, ele falou, já não ore mais pela restauração. Já decidi que eu vou levar o povo para um exílio. Eu já avisei na minha aliança, Levítico 26, versículo 33, espalhar-vos-ei por entre as nações. Já avisei. Como criança que não acreditava que o pai iria cumprir a disciplina, o pai avisou, eu vou levar. Então, eles recebiam do Senhor uma palavra sobre seu futuro. Às vezes, Deus dava uma palavra específica para uma pessoa sobre seu futuro. Mas nós não temos nenhum lugar, que eu saiba, onde o profeta ficava e as pessoas buscavam, tá, palavras sobre seu futuro. Agora, o inimigo pega esse aspecto e você vai encontrar em todas as formas de espiritismo a profecia falsa. Você vai encontrar oráculos, que é a profecia das trevas. Você vai encontrar consultas, quiromancia. Você vai encontrar as pessoas querendo consultar, e o diabo está feliz em falar das suas intenções. E se você der brecha, ele vai até cumprir. Eu estou falando isso porque eu tenho percebido que o povo de Deus perdeu a noção do que era a principal tarefa do profeta e do profético, que é ser guardião da aliança. Sempre que Deus levantava um profeta em Israel, é porque Israel tinha deixado o seu sacerdócio, estava correndo atrás de outros deuses, e com isso estava em decadência moral e ética. Simples. Muito simples. E você vai encontrar na boca de Isaías e também Amós, eles chamam Israel de Sodoma e Gomorra. E essa é uma palavra que devia ligar na cabeça de todo mundo um sirene. A menção de Sodoma e Gomorra para o povo de Israel devia ser um alerta, mas tão séria, que todo mundo iria ficar tremendo, literalmente. Mas a gente percebe que Deus deu para Isaías e Amós essa palavra, e houve durante o reinado de Ezequias um tempo de arrependimento nacional. Passaram mais uns 200 anos, chega nos tempos de Jeremias e Ezequiel, eles também falaram e chamaram Israel de Sodoma e Gomorra. Só que essa vez não houve arrependimento. E aí Deus determinou, vou levar para as nações. A gente encontra as promessas nos profetas que Deus vai trazer Israel das nações para onde ele espalhou a nação de Israel. A gente encontra essas profecias antes que Deus espalhasse Israel para as nações. Ou seja, antes que Deus espalhou, ele já disse, eu vou te trazer. Ninguém entendia.
Ué, como que você vai trazer? A gente não foi espalhado para as nações. Como é que eles vão entender isso? Nós precisamos entender a dinâmica, tá, entre Deus e o profeta. O profeta não é profeta porque ele quer ser profeta. Deus escolhe a quem ele vai fazer profeta. Quem se diz, se auto-intitula profeta, ai dele. Ai dele. Seu fim vai ser triste. Muito triste. Porque ele não vai ter respaldo de Deus. Ele não tem respaldo de Deus. Além disso, se ele estiver na contramão, misericórdia. Deus trata isso em Jeremias. Tinha profetas que se diziam profetas, que diziam, não, sonhei, sonhei, e não sonharam nada. E Deus me falou e Deus não tinha falado. Deus condenou esses. Eles estavam falando paz, paz, quando Deus estava preparando Israel para o exílio. Então, os profetas são os guardiãos. E é por isso que, quando Israel vai na extensão daquilo que foi avisado, vou te espalhar, a disciplina avisada, eu vou te espalhar para as nações, Deus já fala, através desses profetas, sobre a vinda do Messias. E ele já fala, justamente através da boca desses mesmos profetas, sobre a obra que ele vai fazer no coração do ser humano, dando o seu espírito, tudo que ele vai fazer pelo Messias. Isaías 53. O ministério de cura, libertação. Isaías 53, Isaías 61. A gente vai ver isso. Já profetizado. Por quê? Porque Deus tem uma aliança que ele vai cumprir. As alianças são unilaterais. Tá? Pode ser o ser humano infiel, desleal, mas Deus nunca. Ele vai fazer o que ele determinou. E eu queria que a gente entendesse, quando se vai para Jesus, há uma nova aliança que começa. Há um cumprimento, tá? E um desfecho da velha aliança. Inicia-se uma nova aliança, cujo autor é Jesus. E é muito importante a gente entender isso, porque a gente está andando um pouco em confusão, querendo pegar algumas coisas da antiga aliança que não pertencem e não têm lugar na nova aliança. E algumas coisas vão ficar claras. Eu não vou olhar a velha aliança e dizer isso que nós estamos. Não, eu vou olhar a nova aliança. E o que nós vamos estar fazendo aqui é definindo melhor. Nós vamos estudar o que Jesus definiu como nova aliança. Nós vamos estudar o que Jesus estabeleceu como nova aliança, no seu próprio sangue, com seu próprio sacrifício, que ele mesmo zela à direita do Pai, intercedendo nesse exato momento por você e por mim. Nada acontece nessa aliança sem que seja baseado nas intercessões de Jesus. Volto a dizer algo que eu já falei. É por isso que eu vou orar como ele ensinou. Porque eu, orando como ele ensinou, eu estou em concordância com ele. Ele não chegou lá e mudou a sua oração.
Isso eu aprendi quando eu cheguei em Lucas. O segundo texto, o contexto da oração do Messias, onde eles estão observando, e mesmo que Jesus ensinou a orar, tivesse ensinado como orar, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, todas as vezes que ele pregava, toda cidade que ele pregava, toda aldeia que ele pregava, eles perguntaram, ensina-nos a orar. Ah, vocês querem saber como eu oro? Pai nosso que estás nos céus. A ficha caiu. Então eu vou orar como ele ensinou. Eu vou estar em concordância. E é nesse sentido que eu chego a falar sobre essa restauração. Tempos de restauração de todas as coisas. Que coisas que precisam ser restauradas? Bom, se a gente vai parar primeiro para pensar sobre a velha aliança, o sacerdócio de Israel passou por tempos de corrupção e precisava de restauração. Todos os momentos que a gente fala sobre avivamento ou reavivamento na antiga aliança, e a gente está pensando, não, isso é como hoje, chega um lugar e aí todo mundo volta a Jesus, todo mundo aceita Jesus, todo mundo... Não. Isso significa que Israel voltou à aliança que foi definida em Deus, com Deus. Os sábados, os anos sabáticos e as festas. Os estatutos que Deus estabeleceu. Ética, moral, estabelecido pelos ensinamentos, Torá, que a gente muitas vezes fala lei, a melhor tradução é ensinamentos. Tá? Então, é muito importante a gente entender. Vamos, então, com essa ideia, vamos para a nova aliança. Tá? E aí eu quero chegar com vocês a Apocalipse 1. Alguma pergunta até agora? Essa base, esse prefácio, como eu posso dizer, tem entendimento? Não tem entendimento? Entendeu o que eu falei até agora, né? Sim? Então tá bom. Sim. Então, beleza. É importante porque a gente usa esse entendimento para a gente entender a nova aliança em Jesus. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Revelação é o que se mostra. Ele viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Opa! Então, esse livro é profético. Tá? Qual é? Dentro do contexto de milhares de anos de história em Israel, qual é o papel profético?
guardião da aliança. É muito importante a gente entender isso. Guardião da aliança. É um livro profético, tá? Guardam as coisas que nela escritas, pois o tempo está próximo. João, versículo 4, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Quais são essas 7 igrejas? Muito fácil, a gente pula para a menção delas. Aqui, ó, versículo 11. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Se você quiser estudar isso mais, depois você procura, faz uma busca no Google, as igrejas do Apocalipse. E você vai ver que elas ficam na Turquia moderna, tá? E que são 7 igrejas que ficavam num anel, tá? De tipo uma estrada, tá? Havia um anel e ficavam em torno desse anel. Cada uma dessas cidades tinha uma importância muito grande. Isso no mundo do espiritismo romano e grego, naquela época. Todas essas igrejas nasceram na explosão do reino de Deus de Atos 19. Depois a gente vai, eu vou pedir essa tarefa de vocês mais para frente, e vocês vão ler as 3 viagens missionárias de Paulo para fazer uma comparação entre as 3, e você vai ver que no final da segunda viagem, Paulo entra em desespero, e o que ele recebe de resposta de Deus, ele executa na terceira viagem em Éfeso, e é o maior derramar, é o Pentecostes do povo gentil. Finalmente, o que ele mais esperava aconteceu. Uma cidade inteira impactada com a demonstração do reino de Deus, testemunhando que Jesus era o Messias. Eu estou escolhendo as minhas palavras com muito cuidado. Testemunhando que Jesus é o Messias. Quando a gente lê, vamos voltar ao versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era, que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Há aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É muito importante a gente entender a linguagem que esse povo está ouvindo de Jesus, que está ditando tudo isso para o João. Por quê?
porque é nos tempos de um império chamado romano, que veio depois, se estabeleceu depois do Império Grego. E agora alguém que, aos olhos dos gentios, supostamente ressuscitou, porque esse foi o desespero de Paulo na sua segunda viagem. Lá em Atenas, ele falou sobre Jesus ressurreto e tiraram o sarro dele. E expulsaram ele da cidade, porque ele falou que um homem, que o Cristo, que o Messias, que o Rei de todos os tempos, que aquele que tinha mais autoridade, que vai estabelecer o seu reino na terra e vai reinar com justiça, que esse homem foi morto, crucificado e ressurreto. E eles ouviram essa mensagem e falaram, mas para. E ele saiu dali zombado. E poucos acreditaram. Mas Jesus está escrevendo, eu preciso chamar a nossa atenção para isso, para as igrejas onde houve a maior demonstração do ministério de Jesus. Eles eram verdadeiramente igrejas do avivamento. E Atos 19 fala que nessa região, Ásia Menor, milhões e milhões de habitantes. Imagina na sua cidade que em todos os bairros tem grandes terreiros, todo final de semana tem despacho na rua, em todas as esquinas. Na sua cidade tem prostíbulos santos, onde se espera que você, como cidadão, vai contribuir indo para esses prostíbulos, porque isso faz parte do seu culto, as entidades. Eu já falei isso na outra matéria que nós estudamos. A gente não entende que o mundo dos dias de Jesus era um mundo onde aquele que é o anticristo, Satanás, levou Jesus na tentação para um lugar alto e mostrou os reinos do mundo e a sua glória e disse, está vendo? Tudo isso me pertence. Eu posso dar a quem eu quiser. Jesus não começou a argumentar, ele não começou a debater com ele. Ele simplesmente não cedeu à tentação. Se você me adorar, eu te dou. Jesus já tinha sacado o negócio. Os reinos do mundo pertenciam a Satanás porque o ser humano tinha adorado a ele. O que nós chamamos de idolatria é adoração profana, que é justamente o que dá o direito e abre a porta para Satanás como assassino, ladrão, destruidor, cafetão, entrar e manifestar a sua presença e governar sobre nós. E quando Jesus veio, Satanás tinha até conquistado o governo sobre Israel. O que eu vou falar, eu sei que é forte, mas Israel estava no seu pior momento, pior do que os tempos de Isaías, pior do que os tempos de Jeremias, que foi levado ao exílio.
Por que se fala isso, mãe? Porque em seguida, Deus espalha Israel verdadeiramente para todas as nações. Durante 1.700 anos. Isso ele faz como disciplina. Mas a disciplina do Senhor é boa. Ele tinha propósito nisso. Porque se o povo de Israel não tivesse ido para as nações, os judeus, discípulos de Jesus que foram para os gentios, não teriam testemunho do povo de Israel. Sim, houve um homem chamado Jesus. Ele não era o nosso Messias, mas nós sabemos que ele veio, sim. A gente sabe historicamente desse homem. Ele não é o Messias. Ele não é o Messias. Como que os gentios iriam saber que ele era o Messias? Quando os discípulos de Jesus faziam as coisas que Jesus, o Messias, fazia. A coisa mais simples. Tudo que eu vou falar daqui em diante é para respaldar essa afirmação. E dizer, diante disso, é óbvio que nós, como igreja, perdemos essa missão como principal. Continuemos aqui, porque quando ele fala reino sacerdotes, ele está se referindo aos sacerdotes da nova aliança, feito no sangue com o sangue do Cordeiro, que é o Messias. Tá? Aí a gente precisa ir para a carta aos Efésios, capítulo 2. A gente podia estudar somente as cartas. Durante o resto desse mês, a gente não vai. Eu vou focar aqui na carta aos Efésios. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que são as 7 igrejas, e que anda no meio dos 7 candeeiros, tá? De ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Abro um parênteses aqui. Nós estamos vivendo um momento que muitos definem como restauração do ministério apostólico. Eu só vou afirmar para você, tem muita gente que se diz apóstolo que não é. E se Jesus achou digno de reconhecimento e louvor o fato de que a igreja em Éfeso colocou à prova os que se diziam apóstolos e não eram, e chegaram a declarar: você é mentiroso. Quanto mais hoje. Porque nós não estamos falando de uma cidade, nós estamos falando de pessoas no mundo inteiro. Agora o evangelho do reino chegou até os confins da terra, conforme o plano de Jesus desde o início. Tem muito apóstolo que se diz, muito profeta que se diz,
E não é. Alguns entraram nessa por engano. Tá? Espero que muitos possam chegar a dizer, me perdoe, e possam voltar para o lugar devido. É interessante que quando Jesus fala com a igreja em Éfeso, ele está observando esse fato. É para essa igreja que Paulo disse, tem apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A carta aos Efésios, que Paulo destrincha isso. E é essa igreja que Jesus elogia pelo fato de peneirar, de colocar à prova, para poder ouvir e receber dos verdadeiros e denunciar os falsos. E tens perseverança em suportar-te provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. No seu dia a dia, pelo fato da igreja nascer numa cidade espírita, uma cidade que tinha glória e que estava debaixo do reino de Satanás, através dos deuses, supostos deuses. A igreja entra em dificuldades porque a sociedade se move em torno da idolatria. Então, na cidade, por exemplo, para entrar no mercado principal, você tinha que dar homenagem a um deus. E se torna difícil para os convertidos, como que eles vão agora dar essa homenagem a esse Deus que está zelando pelo mercado ali? Como é que eu vou dar homenagem quando eu sei que, na verdade, esse é demônio? Como é que eu vou dar algum reconhecimento, a homenagem a Iemanjá, que fica na beira da praia, que até então, todo ano é elogiado e adorado durante Carnaval? Só que eles são os primeiros a fazer isso. Toda a cidade gira, a vida social gira em torno da prática desse espiritismo. Eram as provas que eles estavam passando por causa do nome de Jesus. Eles não arredaram. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é somente a igreja, ele não está falando para a igreja em Éfeso ouvir o que ele escreve só para a igreja em Éfeso. É para a igreja em Éfeso ouvir o que ele escreve para todos. Por isso, todas as igrejas receberam o livro, não apenas uma carta. E dentro do livro, as 7 cartas e o conteúdo das cartas das outras 6 igrejas, mesmo aquela igreja deve levar em conta. E deve avaliar a si mesmo, à luz das cartas,
que foram enviadas até para as outras igrejas. Igrejas que são igrejas só discriminadas pela geografia. Isso não é igreja como igreja metodista, igreja batista, igreja católica, igreja dessa, daquela. Nessa época só tem uma igreja. É a igreja da cidade. É muito importante a gente entender isso. Quem eram os nicolaítas? Há uma certa especulação em torno disso. Você vai chegar a pessoas que estão dizendo e afirmam, não, é esse. Há basicamente, o que é uma conclusão geral, eram pessoas conduzidas por um homem chamado Nicolas, ou Nicolau, tá? que fez o que se faz hoje. Tá? Quando fala sobre a vida cristã e santidade, não quer ceder o corpo como membro de justiça, e sim quer continuar na prática de pecado. Então, era uma pessoa que estava desviando a igreja primitiva e tinha uma influência grande, distorcendo o evangelho, tá? E facilitando a prática de pecado, principalmente pecados de imoralidade. Tá? Obrigada. Nada. Então, não é nada diferente do que nós estamos vivendo hoje. Por isso, até afirmo, eu creio que pelo plano divino, pela revelação divina dessas 7 cartas, essas 7 cartas aplicam-se profeticamente para todas as gerações. Deixa eu explicar. Essa carta para a igreja em Éfeso, Jesus, na verdade, ele não está denunciando nenhuma obra da carne. Tanto é que ele elogia a igreja, porque a igreja não caiu na prática dos nicolaítas, que é justamente cair nas coisas carnais. Eles não tinham voltado para a idolatria, eles não estavam cedendo na questão de imoralidade, tá? Que foi a questão que foi levantada no Concílio de Jerusalém. Fala para não comer coisas sacrificadas e para não cometer imoralidade sexual. Apenas isso. E eles estavam totalmente dentro disso. Então, Jesus, quando ele diz arrepende-te, ele não está falando de obras da carne. E quando ele fala uma coisa tenho contra ti, que deixaste teu primeiro amor, é interessante porque ele não fala volta ao teu primeiro amor. Mas ele fala, por ter deixado o seu primeiro amor, você é uma igreja caída. Lembra-te, pois, de onde caíste. Éfeso, tu és uma igreja caída. E Jesus, que sabe fazer o diagnóstico da aliança que ele tinha logrado com a igreja em Éfeso, você deixou seu primeiro amor. Como
voltar a esse primeiro amor, volta à prática das primeiras obras. É por isso que eu estou dizendo, ele não está falando de pecado aqui, pecados da carne. Eles estão falando que a igreja deixou obras principais que Jesus queria que eles fizessem. Vai para Atos 19. Quando a gente é um tanto complicado. Você é uma coisa que e permita-me abrir nesse momento com vocês. Eu estou compartilhando com vocês a maior crise que eu mesmo estou vivendo. Como cristão, como filho de Deus, como um homem que quer ser um discípulo de Jesus, como ministro. Então, quando eu falar, eu não acho que isso vai gerar uma crise em vocês. Eu sei que vai criar. Tá? Mas é a crise que o Senhor está querendo gerar em toda a igreja hoje. Com certeza, a igreja em Éfeso, recebendo essa carta, eles sabiam logo o que se tratava. Eles tinham vivido. Essa carta vem. Paulo foi para Éfeso no final dos anos 50, início dos anos 60. Apocalipse ou foi escrito no final dos anos 60, porque não tem menção, muitos dizem, pelo fato de não ter a menção da destruição do templo, Apocalipse teria sido escrito antes da destruição do templo. Então, um pensamento é que isso foi escrito no final dos anos 60. Mas pelo fato de João falar livro de Patmos, tá? Aí outros dizem que foi escrito durante os anos 90. De todo jeito, sendo uma questão de, vamos dizer, 10 a 40 anos, durante esse tempo de 10 a 40 anos, a igreja caiu. Jean, você está com a mão levantada. Com licença. Eu estou pensando aqui que quando a gente fala em primeiro amor, a gente, como cristão, evangélico, sempre é levado àquele primeiro momento da conversão. Eu já sei que eu acho que tu já sabe o que eu vou perguntar. Então, se eu tenho que voltar ao primeiro amor, e eu entendo que essas obras que você está falando é cura, expulsar demônios, as obras de Jesus, então eu acho que eu tenho que me converter de novo. Eis a nossa crise. Porque durante esse tempo eu vou comprovar com A mais B na palavra que o discípulo de Jesus, que não faz o que Jesus fazia, não é discípulo de Jesus. Simples. E que Pentecostes tratou de dar para os discípulos de Jesus o poder
para fazer as obras que Jesus fazia. É simples. Ô, Mike, Sim, Cláudia. tudo bom? Por isso que eu perguntei aproximadamente quanto tempo tinha a igreja, né, nesse período que foi enviada essa carta, justamente por isso, porque se eles faziam as obras que Jesus fazia, então existia um período no qual eles foram deixando de praticar, né? Uhum. Uma coisa interessante, nesses anos, o que o Senhor... Eu estou te falando coisa que Deus está tratando comigo e me mostrando desde 94 a 97. Então, 20 e tantos anos. Tá? Então, eu tenho recebido isso durante esse tempo, e essa palavra profética sobre o próximo derramar, que é o derramar que vai preparar o caminho do Senhor, os anos que antecedem a volta de Jesus, e a gente vai falar sobre isso, é esse derramar que vai gerar uma revolta das trevas, tá? Só que esse derramar vai trazer a maturidade da igreja, vai conduzir a igreja à maturidade, que inclui filhos e filhas de Deus que fazem as obras de Jesus, como Jesus fazia. Então, a igreja, o que eu estou querendo fazer, o curto e grosso, se eu vou cortar o atalho agora, eu vou dizer, há quase 2000 anos que a igreja vive caída. Por isso eu falei na restauração de todas as coisas. Antes que Deus espalhasse Israel para as nações, ele disse, eu vou te trazer das nações. Antes que houvesse a decadência da igreja, ou seja, a queda da igreja, Deus já disse que ele vai restaurar. E a gente vai observar, eu já estou falando do plano dessas semanas, tá? A gente vai ver como a igreja nasce no poder da missão do Messias, e Pentecostes foi para isso. O alvo de Pentecostes não foi fazer a igreja falar em línguas. Esse não era o alvo, era um biproduto. Não era fazer a igreja profetizar. Não era o alvo, era um biproduto. O alvo de Pentecostes, Jesus falou, espera até que do alto sejais revestido de poder. Poder para quê? Nós mudamos a missão. Nós queremos poder para ter um ministério grande. Nós queremos poder para construir um prédio enorme. Nós queremos poder. Quando que nós, como igreja, desculpa, mas eu estou vivendo isso 24/7. Porque se por um ato de Deus, nós, espalhados pelas nações, como igreja, durante um período de 1 a 3 anos, como o próprio Jesus, fizemos as obras de Jesus, no poder que Jesus fazia essas obras, o mundo inteiro vai ouvir o Evangelho e ter a demonstração da misericórdia, ter a demonstração da bondade de Deus, como nunca. Eu quero fazer parte disso. Já falei tudo. Não precisamos fazer mais aula.
Mas tudo que eu vou falar vai ser para respaldar isso que eu acabo de falar aqui. Tá? Antes que houvesse a queda, Deus falou da restauração da igreja, a restauração de todas as coisas. Jesus é retido até a restauração de todas as coisas. Eu creio que trata-se da restauração da própria igreja, porque a primeira palavra profética de Jesus para a igreja é essa carta para a igreja em Éfeso, onde ele diz, volta à prática das primeiras obras. Atos 19. Eu vou destrinchar mais sobre isso depois, mas aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e ali, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Algo que ele não tinha perguntado em lugar nenhum. Tá? Significante isso. Quando a gente fizer a comparação e contraste das 3 viagens, essa é a terceira. Tá? A gente percebe que ele começa diferente em Éfeso. Recebeste, porventura, o Espírito Santo quando creste? Ele não perguntou, vocês oraram em línguas? Vocês profetizaram? Vocês sapatearam? Vocês caíram no Espírito? Não perguntou nada disso. Receberam o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, Paulo perguntou, em que foste batizados? Responderam, no batismo de João. Ainda estavam ministrando o batismo de João, pelo arrependimento dos pecados. Não houve crítica. Nós precisamos estar ministrando o batismo de arrependimento ainda, eu creio. Eu creio que esse é um grande problema que nós temos hoje. Eles estavam ministrando e quando a gente perceber, esse Apolo que é mencionado aqui, era um homem, no versículo 25, era ele instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão ao respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E eu vou adiantar. Como João preparou o caminho para Jesus, Apolo preparou o caminho para Paulo em Éfeso. Como João ministrava batismo de arrependimento pelos pecados, preparando o caminho para Jesus, Apolo preparou com arrependimento dos pecados, o batismo do arrependimento com pecado, para aquilo que Deus iria trazer através de Paulo. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E já tinham sido batizados no batismo de João, agora foram batizados em nome de Jesus. Aí é identificação. Jesus é o Messias e ele é meu Messias. Eu morro com Cristo para ressuscitar com Cristo. Agora, esse batismo tem um novo significado. E não desfaz do outro. Porque até os discípulos de Jesus ministraram o batismo pelo arrependimento dos pecados. Muita gente não sabe disso.
Não se fala muito sobre isso. 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo os 12 homens. Opa! Acorda! Fazer menção de 12 homens agora é o Espírito Santo gritar: eu vou repetir o que eu fiz com Jesus. Gente, é evidente. É propositado. A inspiração do Espírito Santo nesse momento, nos fatos, tá? De começar com 12 homens, não há... É igual o João que aparece ministrando em peles de camelo e comendo gafanhotos e mel. Tá? Ele é a imagem do Elias. Porque Elias era conhecido como um homem que andava de peles de camelo e comia gafanhotos e mel. É histórico. Então, o Espírito Santo está querendo que a gente saiba aqui, vou fazer de novo o ministério de Jesus. E o que acontece? Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Espera aí, ele está falando desse reino no meio do espiritismo grego e romano. Bem no meio do povo do Império Romano. Peraí. Ele está falando que tem outro rei? Isso vai dar zebra. Mas Jesus tinha avisado disso. Eles vão te perseguir. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho, nome que foi dado à seita, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Então a seita se chamou Caminho. Diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durante isso, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Nós estamos falando de milhões de pessoas, gente. Nós estamos falando da cidade de Éfeso, 250 mil habitantes impactados. A cidade toda ouviu. As outras cidades mencionadas ali em Apocalipse, tá? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Todas essas cidades impactadas, tá? Nós estamos falando de todas as outras cidades menores, tá? Da Ásia Menor, impactadas. Todo mundo ouviu, tanto grego quanto judeu. 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Na história da igreja em Éfeso, tinha categorias de milagres: ordinários e extraordinários. Ai, meu Deus! Eu acho que eu sei do caso da diferença. Eu soube de umas nos últimos anos, através de um homem que Deus tem usado muito. Uma senhora foi pedir oração desse ministro, desse irmão, problema que ela tinha na coluna. Mas tinha muita gente e ela não tinha como explicar tudo. Ele não precisava, ele não crê que ele precisa saber muito do problema, tá? Para poder ministrar. Você não tem que contar a sua história, quem te fez injustiça, o que você passou na sua vida. Não, Jesus não fez entrevista para curar. O que você tem? Isso. Quem te feriu? Nada disso. O que você tem?
que essa mulher falou, problema na coluna. No outro dia, ela trouxe 2 quilos de metal cirúrgico numa sacolinha. Colocou no púlpito e disse, isso estava na minha cama de manhã, quando eu levantei. Aí que ele perguntou, mas que isso? Você orou comigo ontem? Problema que eu tinha na coluna, eu não tenho mais. Mas o que eu não falei para você é que eu tinha o problema, fez com que eu tivesse que fazer uma cirurgia. E o cirurgião colocou todo esse metal na minha coluna. Estava dentro. E quando eu acordei de manhã, todo esse metal estava fora de mim na cama. 2 quilos e pouco de metal. Ele falou, você tem como comprovar isso? Ela falou, sim, claro. O que aconteceu? Ela levou tudo isso para o cirurgião. Por quê? Porque hoje em dia, tudo que se coloca de metal tem uma identificação. É enumerado, tem um código e é registrado. E ele foi pegando um por um. Eu coloquei isso na sua coluna. Eu coloquei essa peça na sua coluna. E essa, e essa, e essa. Tudo ele tinha colocado. Ele, posso olhar? Olhou a coluna dela, não tinha nem marca. Tá? Onde teria feito uma cirurgia para tirar isso. Aí ela explicou. É por esse tipo de poder que eu oro, peço a Jesus. É isso que eu peço, esse tipo, o poder de milagres, como é que se diz? Extraordinários. Exato. Mike, isso seria Boa noite. Isso seria um daqueles milagres criativos? O criativo é que aconteceu em outra ocasião. Criativo é onde não tem um órgão ou um membro e se cria. É um milagre. Eu vou colocar algo. Se a irmã quiser chamar de criativo de extraordinário, que é extraordinário, tá? Mas o criativo, eu entendo, é criar uma coisa que não existe. Então, alguém perdeu um membro em Los Angeles, de 1906 a 1910, durante esse derramar do Espírito Santo de Azusa, tá? Eu sei de 2 milagres criativos. Um homem tinha perdido seu braço num acidente de trabalho, do ombro para baixo. E durante um culto, Deus falou com o ministro lá, e ele olhou para o homem, você não gostaria de ter um novo braço? Porque Deus falou com ele, eu quero dar um novo braço para ele. Ele falou, eu quero. Ele falou, então, o homem usava debaixo do terno um braço postiço, né? E aí ele falou, então tira esse braço aí. Aí o homem tirou logo o terno, a camisa, e ficou ali. E conta esse testemunho o menino que estava do lado, tá? E que viu despontar o osso, e o osso crescer, e depois do osso, o tecido, os músculos, tudo se formou, até as unhas na mão. Algum tempo depois, um senhor que estava com perna de pau, do joelho para baixo, ele chegou e, vendo as curas, ele entrou na fila, ele pediu, eu estou com um problema, eu estou com umas feridas aqui, eles tiveram que amputar a minha perna, eu estou com feridas, eu estou com medo de ter que amputar mais, eu queria que você orasse. O cara falou, você soube do braço daquele irmão tal? Ele contou a história.
Ele falou, você não queria uma nova perna? Ele falou, eu quero. Ele falou, então tira essa perna de pau. E todo mundo assistiu enquanto Deus fez crescer uma nova perna até formar as unhas do pé. Outros milagres criativos, mais de 100 casos comprovados de lábio leporino, que implica na recriação de ossos, de tecidos, de nariz, de lábio. É impressionante. Tá? Mas para não perder o nosso... Obrigada. Isso, eu quero falar essas coisas para encorajar, mas eu não quero ficar só nisso. Eu quero estabelecer o caminho aqui, bíblico, que eu estou entendendo hoje. Em Éfeso, a gente começa a ver as coisas. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades, a minha tradução diz, fugiam das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. Então, nós temos cura e libertação. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Obviamente, corrupção do sacerdócio de Israel. Tá? Que sumo sacerdote vai ter lá em Éfeso. Tá? Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o processo do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, por favor, queria ver alguém demonstrar para nós o que é desnudo e ferido. Por favor, um comentário. Desnudo é sem roupa? Não. Demonstrar para nós. Vamos explicar. Ah, demonstrar. Não, Desculpa, né? pastor. Justamente, não, né? É exatamente. Eu estou querendo despertar a gente para entender o que aconteceu. Esse homem endemoniado, tá? Se foi homem, deixa eu ver. Não. Eles não dizem aqui se era um homem ou mulher, mas esse processo de espíritos malignos, tá? Chegou a dar coça em todos esses 7 filhos de Seva, tá? Arrancou-lhes a roupa, e eles foram correndo, fugindo desse sujeito. (17) Chegou este fato ao conhecimento de todos. 250 mil habitantes de Éfeso. Que fato chegou ao conhecimento de todos? Está se referindo aos milagres que Paulo fazia? A gramática nos diz que este se refere à coisa mais próxima que foi mencionada. Ou seja, a surra que os meninos de Seva levaram. E os meninos foram com a mão no bolso. Foram correndo para casa. Este fato que chegou ao conhecimento de todos, tanto judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles. O espírito do temor do Senhor pairou sobre a cidade de Éfeso.
Agora, qual é o conjunto de coisas que estão acontecendo? Tá? Não dá para falsificar o que os discípulos de Jesus estão fazendo. E se os meninos ficaram desnudos e feridos, quem está ficando desnudado são os deuses a quem os efésios estão adorando. E o temor do Senhor paira sobre a cidade. E o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras, não as obras dos outros, viu? Não é para denunciar a obra do seu marido, da sua esposa, do seu irmão, do seu pastor, da sua ovelha. Cada um veio confessando e denunciando publicamente as suas... Tinha confessionário público. Mas quem era o confessante? A pessoa sobre quem veio o temor do Senhor. Essa é a marca de todos os avivamentos de todos os tempos. Arrependimento profundo e sincero é a marca comum de todos os avivamentos. E é o que traspassa a velha aliança para a nova aliança. Todos os avivamentos de Israel veio profundo arrependimento. No Novo Testamento, nós estamos vendo isso na cidade de Éfeso, como se fosse Nínive, de novo, uma cidade pagã, sobre a qual vem o temor do Senhor, e todo mundo entra em arrependimento. Também muitos do que haviam praticado artes mágicas, isso é, espiritismo, reunindo seus livros e os queimaram diante de todos, calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Isso é 130 anos salário. Pega seu salário mensal, multiplica por 12, multiplica por 130. O que foi queimado nessa fogueira valia isso. Não era pouca coisa, não. Para você ver a profundidade e a sinceridade desse arrependimento. Não era uma coisa apenas emotiva. Algo real. Esses médiums estavam declarando publicamente com essa fogueira: tudo que eu pratiquei até hoje é falso, é mentira. O que aconteceu em Éfeso com esse versículo 19 seria Chico Xavier pegar todos os seus livros e, diante das câmeras, queimar tudo e dizer: tudo isso é mentira. Jesus é o Messias. E eu sirvo agora a ele. E põe o nome do médium que você quiser. Isso é igual os sheiks, imãs do mundo muçulmano chegar com o Alcorão em praça pública e queimar, dizendo: isso é mentira.
Talvez a Sofia, Mike, talvez a Sofia possa dizer o que iria acontecer, porque ela era palestina, era muçulmana. Boa noite a todos. Boa noite. Com licença, pastor Mike. Por favor. Eu, hoje, sendo cristã, eu ia dar o meu grito de alegria. Li, 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 li. Mas o meu povo, eu nem consigo imaginar. Talvez teria uma guerra civil, matança, ou simplesmente uma bênção de Deus e reinasse a paz. Não é verdade? É o que eu imagino, porque é algo que eu nem sonhava de ter pastores naquela terra, pregando o evangelho, fazendo a caridade, sem mencionar o nome de Jesus. Eu nunca imaginei. Então, para mim, nada é mais impossível, né? Então, Deus nos mostra na hora certa que tudo é possível, desde que você tenha fé e crê nele, não é verdade? E eu sou assim, devota, não sei se é a palavra certa em português, mas eu sou... eu sei o que eu sou a serva de Jesus na escola Servos de Deus. Porque eu sigo tudo, até o Pai Nosso que o Senhor nos ensinou, eu já sei como fazer certinho, e nem posso orar porque já me dá um arrepio, eu choro bastante, porque foram muitos anos, só quem está do outro lado, seguindo o Islã, e eu sabia que tinha um vazio, eu sabia que tinha uma coisa faltando, e eu lutava contra, né? Sim. Mas imagina uma cidade muçulmana Só onde Jesus. toda a Eu vida... quero estar viva para ver isso. Mas eu creio que eu estou falando de algo que vai acontecer. Uma cidade muçulmana. Amém. Onde toda a vida da cidade gira em torno de Islã. O mercado, a vida, e aí chega discípulos de Jesus que fazem as obras de Jesus, na dimensão que Jesus fazia. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o E seu aí, nome. de repente, eu estou querendo fazer uma comparação com Éfeso, para a gente entender o impacto. Não foi alguém que pregava para os praticantes das artes mágicas, para os médiuns. Não era Paulo dizendo, vocês precisam queimar seus livros. Eles, como ato de arrependimento, fruto de arrependimento, traziam à praça pública os seus livros e queimaram. Imagina isso no mundo muçulmano. Imaginem isso no mundo mórmon. Os livros de Joseph Smith. Imagina isso em qualquer lugar onde uma religião que não é a fé cristã reina. Porque é isso que está acontecendo. O impacto do ministério de Jesus causou isso. A gente vai fazer o estudo sobre as 3 viagens. Essa é a primeira vez na vida missionária de Paulo onde seu ministério se assemelha ao ministério de Jesus. E por que ele tinha uma escola? Porque ele estava fazendo discípulos como Jesus fazia. E como que as outras cidades receberam o evangelho? Paulo foi para todas elas? Discípulos que ele fez em Éfeso foram até essas cidades. E se repetia lá o que tinha acontecido em Éfeso.
Por que eu estou falando isso? Porque quando a igreja em Éfeso ouve de Jesus, você deixou o primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, eles logo lembram, a gente queimava de amor por Jesus, ele nos libertou, e a nossa resposta foi de fazer o que ele fazia. Era natural a gente querer fazer o que Paulo estava ensinando e fazendo. Quando alguém chegava em Jesus, eu quero te seguir, eles estavam dizendo, porque a gente está distante disso. Eu quero te seguir porque eu quero fazer as coisas que você faz. Não era um fã-clube. Por isso que Jesus, quando alguém falava isso, ele falava sobre discipulado, ele falava de sofrimento. Ele falava logo de perseguição. E nós estamos possivelmente na geração mais acomodada, no conforto, e para a maioria dos cristãos hoje, quando chegar esse momento da perseguição, você vai continuar a curar? Porque se vai continuar, você vai perder tudo que você tem. Ou, está vendo tudo que eu te dei até hoje? Dê para fulano, beltrano, ciclano, porque eu estou enviando para as nações. E fica só com 10%. Aliás, reduz tudo, compra um carro mais barato, vende tudo que você tem e dá para os pobres e dá para essas pessoas que eu estou enviando para as nações. Isso vai acontecer, queridos. Eu não tenho dúvida. Isso aconteceu já em Azusa. E Deus fez isso, eu creio. A gente vai falar sobre isso, como prelúdio. Tá? Agora, em Atos 19, nós sabemos que tudo isso gerou um grande tumulto, versículo 23. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, ou seja, tinha um sindicato, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não somente em Éfeso, mas em quase toda a Ásia. Ou seja, eles tinham comércio fora da sua cidade. Este Paulo tem persuadido e desencaminhado. Como é que chama a seita? O caminho. E ele está dizendo, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado. igual a linguagem hoje. Sim, as manifestações diante de ontem eram atos antidemocráticos. Desculpa, não podia resistir. Afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ou seja, houve tal impacto e tanta gente se convertendo que o comércio dos artífices de imagens estavam perdendo clientes. Não tenho ouvido isso no Brasil, não. Pelo contrário,
Se você fizer a pesquisa como eu fiz alguns anos atrás, fábricas de imagens estão de vento em popa. Bom, eu falo sobre isso para definir algo. A primeira coisa que Jesus fala profeticamente com a igreja em Éfeso é justamente para voltar às obras que Jesus mesmo fazia como mestre e estabeleceu como padrão para a igreja. Para entender isso, a gente vai ter, na próxima aula, a gente vai ter que voltar para as origens. Quando Jesus fala, volta à prática das primeiras obras, ele está se referindo às obras que ele estabeleceu como missão do Messias. Que você já sabe, que é pregar o evangelho do reino, curar os enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos e purificar os leprosos. A questão é que se a gente não redefinir o que Jesus, conforme Jesus definiu as primeiras obras, a gente vai continuar como está. Sem muita eficácia. E certamente sem os resultados no que aconteceram em Éfeso. Quando você saber, durante os anos que seguiram, Éfeso chegou a ser capital do mundo cristão. Demorou alguns anos para perder tudo. Mas hoje, se você for para a cidade de Éfeso, a presença da igreja é insignificante. Ou seja, removerei do seu lugar o teu candeeiro. No próximo, a gente vai... Eu vou mandar algumas coisas para vocês estudarem. Deus está querendo, e eu sinto isso sobre minha pessoa. Eu quero que você saiba. Eu estou buscando o Senhor para ministrar as coisas que Jesus ministrava e definiu como padrão na dimensão, na maturidade, na medida da plenitude de Cristo. Que vem em que carta? Aos Efésios. A gente podia, e seria interessante, eu vou mandar isso no grupo depois, mas o Evangelho de Lucas, livro de Atos, a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, as cartas para Timóteo, as 3 cartas de João, o Evangelho de João e o livro de Apocalipse, especialmente essas 7 cartas, tá? Tudo tem a ver diretamente com a igreja em Éfeso. E isso é muito significante para mim, porque quando Jesus vai se dirigir à igreja em Apocalipse, ele não fala com a igreja em Filipos, ou as igrejas da Galácia. Ele não fala com a igreja em Roma. Ele não fala com a igreja em Tessalônica, a igreja Bereia. Ele fala para 7 igrejas
que nasceram nesse grande derramar, o que eu chamo Pentecostes no mundo gentil. É singular o que aconteceu em Éfeso e as cidades vizinhas, Ásia Menor. E se tornou padrão para Jesus avaliar. Ou seja, eles alcançaram em pouco tempo uma maturidade que Jesus chegou a cobrar. E no mundo gentil, isso se torna o padrão, como a igreja em Jerusalém foi para a igreja primitiva. Depois Antioquia, agora Éfeso. E é por isso que nós estamos estudando, porque tudo isso volta para o ministério de Jesus. E se a gente não definir isso como a nossa missão, a gente vai buscar outras coisas para fazer e esperar que Deus vai respaldar. E na sua misericórdia, às vezes, ele respalda. Mas eu creio que nesses tempos ele está querendo fazer algo que é alinhar a igreja com o ministério de Jesus. Amém? Alguma pergunta que eu possa responder? Mike, Fala, querida. boa noite. Boa noite. Eu estou aqui com a minha cabeça, assim, um pouco com dúvida em um aspecto que eu tenho ouvido na televisão, algumas pessoas pregando sobre o ministério dos anjos. É como se hoje, para essas pessoas, os anjos fizessem os milagres que a Bíblia fala que eram realizados pelo Espírito Santo de Deus. Todo livro de Atos fala sobre a pessoa do Espírito Santo, mas hoje eu tenho ouvido essas pessoas pregando que os anjos é quem fazem essas obras, né? Por exemplo, a cura de um câncer. Chama o anjo específico da cura do câncer e o anjo vai curar o câncer. Então, o que você acha desse ensino? A gente vai fazer menção disso ao longo das semanas que a gente vai ministrar. Tá. A palavra diz em Hebreus que anjos, e essa é uma citação de Salmos, eles são espíritos ministradores. Tá? Sim. Eles vêm para ajudar os herdeiros da salvação. Então, existem coisas que são realizadas por anjos. E tem gente que fala que eles cooperam e tudo que eles fazem é pelos anjos. Eu não posso dizer, não posso falar sobre isso. Tá? Eu creio que existem anjos, eu creio que eles executam a vontade de Deus, eu creio que Deus ministra certas coisas através de anjos, até curas, tá? Eu creio nisso. Tá? Agora, a minha cooperação com eles não está explícito isso na vida de Paulo, não está explícito isso na vida nem do próprio Jesus. Tá? Só quando ele faz menção, você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Ele estava dizendo que na vida dele ministravam anjos. E nós sabemos que no final das tentações no deserto, ele foi atendido por anjos. Levaram comida e bebida para ele. Tá? Além disso, ele faz essa menção, que então, sobre anjos subindo e descendo, então, alguma coisa tinha a ver. Agora, a questão para nós é,
eu preciso saber dos detalhes? Ou eu preciso simplesmente seguir as ordens de Jesus? Sim. E aí ele vai definir, sendo ele o general desse exército, ele que dá as ordens, eu não dou. Eu Sim. pessoalmente não dou ordem a anjo. Sim. Agora, eu cumprindo a ordem de Deus para mim, eu entendo que ele como general do exército, ele manda quem ele quiser para executar a sua vontade. Sim. Tudo que os apóstolos e discípulos faziam, né, das primeiras igrejas, era em nome de Jesus. A gente não vê eles Exatamente, por isso que eu falei. dando ordem a anjo, Por isso que eu falei. chamando anjo, entendeu? Então, fica uma dúvida muito grande, porque onde é que está, então, onde é que fica, eu fico me perguntando, né, onde fica a questão dos dons, a função do próprio Espírito Santo de Deus, que a Bíblia fala que tudo que Jesus fazia era pelo poder do Espírito Santo. Não vamos né? antecipar o que eu vou tratar ainda nas aulas. Então tá bom, beleza, eu vou esperar. Tá bom. Tá certo, muito obrigada, tá bom? Boa noite para todos. pastor. Deus abençoe todo mundo. Guarda Posso fazer uma para pergunta? o início da próxima aula, pode ser? Ok. Pode. Tá bom. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Pastor, obrigado. Boa noite a todos. Pai do Senhor, A paz, boa noite a todos. Boa noite a abençoe. todos. Muito obrigada, pastor Mike. Muito obrigada. Boa noite, a todos. Boa noite. Pastor Beethoven, glória a Deus, gratidão. Pastor Boa Beethoven, noite boa para noite. todos, Boa noite pastor a todos. Beethoven, o Mike, boa noite, todos ficam com Deus. Fui. Boa noite, gente. Paz, bom descanso. Bom descanso, pastor. Amém. Boa noite, Bom pastor. descanso. Tchau, tchau. Bom descanso, pastor. Boa noite. Deus abençoe. Correria aí. Dagmar. Beijo, Iracema. Beijo, Valéria. Ai, que amor, a Filha. mascotinha. Linda de Jesus. Beijo, Edna. Beijo, Sofia, todos aí. Amém. Obrigado. Ai, linda. Boa Também noite, o pastor não vai Carol. dormir quase nada, né, pastor? Vai acordar cedo, tá Não, amanhã eu vou casa acordar 9 horas. cheia. Amanhã eu vou acordar 9 horas. A gente vai sair daqui 10 horas. Amanhã, Você tá bem legal. amanhã eu vou levar o grupo aqui, pertinho aqui de casa, onde o local que Urias morreu. Né? 5 minutos. Que legal. Legal. Vai ter um tempo com eles para falar um pouquinho desse evento que aconteceu aqui. Eu também. Que Deus abençoe esse tempo aí, com esse grupo, que eles recebam muito do Senhor. Amém. É verdade. Amém. Só para Amém. mostrar para vocês um pouquinho do próximo desenho que eu estou fazendo aqui. Eu terminei. Estão ficando Olha que lindos. Já é o terceiro? É o terceiro? É o muito terceiro. bom. É o terceiro. Amém. Você também. Fica com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau. Deus abençoe. Senhor, bom descanso. Abençoe. Obrigado.